Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Foco Automotivo. Eu me chamo Washington e hoje a gente vai fazer a avaliação desse maravilhoso carro francês, um autêntico francês que não dá dor de cabeça em ninguém, galera. Vocês vão ver comigo ao longo do vídeo que esse carro pode sim ser uma opção de compra sua e eu vou te mostrar o porquê de todos esses atributos. Então, galera, se você não for inscrito no canal, eu peço por favor que se inscreva, que isso vai ajudar bastante no nosso crescimento. Já deixa o dedo no like aí para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas e bora pro vídeo. Galera, então vamos começar aqui falando da dianteira do carro, mas antes disso vamos falar um pouco sobre ele, né? Aqui estamos com o carro C4 Lounge versão 2.0 tem Dance. Esse aqui foi uma evolução que tivemos do C4 Palace, né, o antigo C4 Palace, e que a Citroën fez um facelift absurdo no carro, né, que mudou ele por completo, embora ele mantenha ainda a mesma plataforma que a Citroën utilizava no C4 Palace, né, que é a PSA PF2. Então estamos aqui com essa versão aspirada, né, que era considerada de entrada na época, mas que tem muita coisa boa que vocês vão ver comigo lá dentro também. 2.0 com câmbio automático, aí sim de 6 marchas. Galera, então vamos falar aqui sobre esse farol, né? Esse carro não é equipado com xenon, somente algumas versões topo de linha que foram equipadas com xenon. Então nós temos aqui um conjunto óptico, né, que é composto com duas parábolas, sendo essa primeira aqui contendo o farol baixo e essa outra aqui contendo o farol alto. Vocês vão ver comigo aqui na frente também que ele possui uma outra lâmpada aqui, que essa é a lâmpada DRL dele. Algumas pessoas se confundiam bastante quando a Citroën lançou esse carro, porque ele possui essa assinatura em LED bem aqui, essa mesma assinatura em LED aqui, né, que a Peugeot colocou nos seus 308, mas não, isso aqui não é um DRL, isso aqui é apenas uma luz de posição. E já que estamos aqui embaixo, ele possui também um conjunto óptico, né, de farol de milha, para auxiliar na iluminação à noite. Essa grade frontal aqui eu sinceramente acho sensacional, né? Porque esse carro também tem muito cromado, né? Para a categoria que ele se encontra, ele possui cromado que é para dar aquele ar, né, de superioridade. Então aqui esse cromado da grade frontal aqui, ele vai do farol até a ligação do outro farol. Então ele permanece, faz uma linha contínua e mantém o símbolo Citroën e permanece até o outro farol. Aqui embaixo também temos um outro detalhe, um aplique cromado também, juntamente na entrada de ar do veículo. Bom, já que estamos logo na parte dianteira, vamos logo ao que interessa, né? A curiosidade de vocês, porque eu imagino que a maioria de vocês deva conhecer a versão THP desse carro, que é a versão turbinada. Mas aqui não, estamos com uma versão aspirada 2.0 e esse carro aqui utiliza o mesmo motor que o C4 Palace utilizava na época, com alguns ajustes com o passar dos anos. Então, galera, nós estamos aqui com o motor 2.0 aspirado, que tem capacidade de gerar 151 cavalos no etanol, com 21,7 kg de torque a 4.000 giros, e 143 cavalos se abastecido na gasolina, que tem uma capacidade de gerar 20,2 kg de torque, também a 4.000 giros. Se a gente for parar para pensar, esse motor aqui, ele é bem suficiente para o carro, mas o maior empecilho que eu considero nesse carro aqui é o seu peso, porque em vista dos concorrentes dele, né, que era o Corolla e Civic da época, que pesavam aproximadamente 1.300 kg, essa criança aqui pesa quase 1,5 toneladas. Ou seja, levando em consideração a cavalaria dele, ele traz uma relação peso-potência de 9,9 kg por cavalo, quando o Honda Civic e Corolla trazia médias de 8,2 a 8,3 kg por cavalo. Então, pressupõe, né, que o Civic e o Corolla eram bem mais espertinhos que o C4 Lounge. Mas vocês vão ver também comigo no test drive que esse carro de lerdo não tem nada. Ainda que no motor a gente consegue ver essa maravilhosa manta acústica, né, que pega boa parte da tampa do motor do carro. Entretanto, esse carro não acompanha nenhum tipo de braço pantográfico, é na varetinha. Mas é uma varetinha bem discreta, galera. O pessoal aí do sindicato das varetas aí não fica bravo comigo não, tá? Tem carros que precisam e tem carros que não precisam. A tampa desse carro aqui ele é bem leve. Então é uma coisinha bem simples, né, que não causa muito empecilho para as pessoas. É só colocar a varetinha ali que fica todo mundo feliz, beleza? Ainda assim, observando alguns detalhes estéticos do carro, né, você percebe que o visual dianteiro dele ficou realmente bem agressivo, principalmente levando em consideração todos esses vincos que ele possui aqui no capô. Tem esses vincos aqui no capô, tem vinco aqui na lateral do carro, então esse carro aqui ele tem vinco para todo lado. Então já vamos aqui para a lateral do veículo e diretamente já vamos logo dar de cara com essas rodas. Eu particularmente acho essas rodas maravilhosas. É uma roda de aro 17 que vem equipado com pneu perfil 225/45 aro 17. É um pneu relativamente grosso, considerando o porte do carro, que é um sedã médio, então ele tem que trazer um pouco mais de conforto para as pessoas que estão dentro do veículo. Esse carro é equipado com sistema de freio a disco nas 4 rodas e também de ABS. Assim como é refletido também na dianteira do veículo, na lateral do carro a gente também tem uns apliques cromáticos
cromados, principalmente aqui nas molduras do vidro do carro. Então a gente tem aqui uma moldura que segue desde a coluna C e que percorre até o retrovisor do carro. Esse retrovisor do carro aqui, nessa versão, ele não possui nenhum tipo de tecnologia a mais, ele não possui sequer recolhimento automático, mas ele pelo menos tem um repetidor de pisca bem aqui abaixo dele, que eu particularmente acho bem bonito aqui, diferentemente de colocar direto ali no paralama. Aqui fica bem mais discreto e bem mais bonitinho. E finalmente chegamos aqui na traseira, né? Esse carro possui uma bunda bem gorda, para falar a verdade. Diferentemente da maioria dos carros sedãs médios, né, que possuem um design bem mais retangular, bem mais quadriculado, se vocês observarem aqui comigo, vão perceber aqui que a bundinha dele é bem mais achatada. Esse carro possui um design muito mais arredondado e que eu particularmente acho bem mais bonito assim. Aqueles carros muito quadrados também, às vezes fica muito monótono essas coisas, né? Fica tudo muito parecido com a mesma coisa. Então já vamos aqui verificar diretamente a lanterna traseira do carro. Esse carro aqui possui as lanternas bipartidas, né? Que pega aqui da paralama do carro, tem um recorte que vai até a paralama do carro, continua aqui e parte bem aqui na tampa do porta-malas e continua. Ele possui uma assinatura em LED aqui, que quando acende a luz de posição ele acende junto. Possui aqui dois pontos aqui de luz de freio e de iluminação, pisca-alerta e iluminação de ré. Além disso, na traseira também ele possui aqui um aplique cromado, estou falando, esse carro é cheio de cromado. Um dos cromados aqui possui a assinatura Citroën e em cima dele possui também o símbolo da Citroën. Além dessa assinatura Citroën aqui em cima, a gente possui também a assinatura aqui do carro, né? C4 Lounge. Ainda na traseira do carro ele possui sistema de sensores de estacionamento, isso aqui já é de fábrica, do modelo mesmo, né? Então ele tem esse aplique aqui de preto, que eu particularmente acho bem legal, bem mais bonito, né? Essas duas cores, essa mistura de duas cores eu acho bem legal. Então ele possui aqui 4 pontos de sensores de estacionamento, além do olho de gato, um em cada ponta. E aqui na lateral do veículo a gente tem acesso à tampa do tanque de combustível do carro, que por sinal é elétrica, você só consegue abrir lá pelo motorista, e assim o frentista tem acesso à bomba de combustível, que por sinal você não precisa entregar a chave para ele, né? Você só abre lá e ele consegue abastecer normalmente sem precisar ter acesso à sua chave. Então vocês estão curiosos para saber o tamanho do porta-malas desse carro? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Pessoal, essa aqui é a chave do C4 Lounge. Ela não é uma chave presencial, ela é do tipo canivete. Para você dar partida no carro, você tem que usar a lâmina. Ela possui aqui sistemas básicos de fechar o carro, abrir o carro e abrir a tampa do porta-mala. Esse carro não possui abertura elétrica na tampa traseira, né? Você não consegue abrir por aqui. Então você abre ou lá pelo comando do painel do carro, do lado do volante do motorista, ou pela chave aqui remotamente. Então eu vou pressionar aqui, continuar aberto, e ele abre automaticamente. Galera, estamos aqui diante de um porta-mala de 450 litros e é um porta-malas extremamente bem acabado. Você não vê parte metálica em nenhum canto desse carro. E não é só ver questão de parte metálica. Alguns detalhes são bem interessantes porque demonstra o capricho que a montadora teve com esse carro. Por exemplo, aqui mesmo, que é onde encaixa a tampa do porta-mala. Essa peça aqui, ela encaixa diretamente nessa peça aqui para travar, né? Logicamente. Mas esse encaixe aqui, ele serve para você não precisar ficar vendo as partes metálicas desse carro. Então ele serve de isolamento, né, e também um acabamento, né, para deixar o visual mais clean possível. Além disso, a gente tem essa peça aqui também, que serve para você, no caso de colocar algum objeto muito pesado ou alguma mala, evitar de ter contato diretamente com o metal do carro e evitar de arranhar ou a mala ou arranhar a pintura do carro. Na tampa do porta-mala também esse carro possui um acabamento por completo. Você quase não vê parte metálica da tampa do porta-malas. As alças de sustentação dessa tampa do porta-malas é do tipo pescoço de ganso, né? Algumas pessoas gostam e não gostam, né? Porque ela rouba um pouquinho do espaço. Mas pior do que roubar um espaço é as montadoras deixarem esse vão aqui muito à mostra dentro do porta-mala. Aqui não, a Citroën já teve um cuidado bem interessante. Você abaixa o porta-mala do carro, mas se você vê esse pescoço de ganso, ele entra totalmente nesse acabamento, que por sinal é bem rígido. Então não corre o risco de você colocar alguma mala aqui e correr o risco desse pescoço de ganso, né, amassar alguma coisa que você tenha colocado aqui. Então você pode ter certeza que a partir do momento que você encher por completo esse porta-mala, você vai conseguir utilizar a integralidade do espaço dele. Então, se vocês observarem comigo aqui, ó, não possui nenhum tipo de metal à mostra nesse carro. Além disso, ainda possui uma iluminação lá no fundo. Mas não temos nenhum tipo de tomada 12 volts também, né? Mas aí já é crer demais.
Além disso, o carro também possui bancos bipartidos, o que eu particularmente acho bem legal. A gente sabe quando a gente está num carro de categoria superior, quando a gente percebe pequenos detalhes, principalmente essa manta aqui que protege o assoalho do carro e que protege também o acesso ao step do carro. Ela tem uma dobradiça aqui, né? Então você consegue abrir só uma metade dele, mas ela é muito pesada. É pesada pra caramba. Eu não imaginava que era muito mais leve que isso. Aqui você consegue ter acesso ao step, que não é do tipo provisório, porém não é da mesma medida também do carro. Esse carro aqui é calçado com pneus aro 17 e aqui nós temos um pneu aro 16. Mas pelo menos não é provisório, né? Você consegue utilizar e numa situação aí deprimente de furar o pneu, você consegue chegar no seu destino tranquilamente. Galera, esse carro aqui possui 4,62 m de comprimento e 1,78 m de largura. Então vamos ver lá comigo dentro desse carro para ver como é que fica a situação lá dentro, né? E com isso também já vamos verificar lá todos os equipamentos, todos os detalhes de acabamento que esse carro possui. Bom, galera, já com o carro todo aberto, todo escancarado, vamos aqui começar já falando pelas portas, né? Vamos aqui ver o nível de acabamento da porta aqui. Ele possui um recorte bem interessante aqui, né? Essa saltada aqui, que dá a impressão que o carro não tem coluna, mas ele tem coluna sim, tá tudo aqui, tá tudo certinho. Acontece, galera, que essa parte preta aqui, essa coluna, quando você abre, ela não sai junto com a porta, né? Ela permanece aqui, é um acabamento, não é uma pintura, não é uma plotagem, é um acabamento que tem aqui diretamente na coluna do carro e que ela permanece aqui. Então, tanto na parte traseira, o vidro começa bem antes, tem esse vãozinho aqui de 3 dedos, na porta dianteira também é do mesmo jeito, 3 dedos sobrando aqui. São os detalhes que só os franceses entendem. Mas vamos aqui para a porta dianteira. Temos aqui um plástico, que é um plástico de boa qualidade, não é aquele plástico seco. Aqui a gente também tem um plástico que possui uma texturazinha. E aqui embaixo a gente possui um tecido com uma espuma, que serve para você apoiar o seu braço nas viagens mais longas. Aqui possuímos todos os comandos aqui das portas do carro. Esse carro aqui equipado com sensores One Touch para todos os vidros. Possui também a regulagem elétrica dos retrovisores do carro, mas esse carro não possui o sistema de recolhimento dos retrovisores. Esse carro aqui na porta também possui esses apliques aqui pintado na cor cinza. E essas maçanetas aqui, ela vem como se fosse um aço escovado, imita bem um aço escovado. Bem bonito, na verdade. Eu tô até achando já que isso aqui é metal. Não tô começando a achar que isso aqui é plástico, não. Esse carro possui também aqui um porta-treco que eu considero bem grande. Não tem nenhum tipo de acabamento ou algum tipo de forro aqui, mas como o plástico é de boa qualidade, ele faz nem barulho. Ele é bem rígido até. E é bem grande, então o acesso aqui ele é bem tranquilo. Você pode colocar até uma garrafa aqui que ele vai suportar tranquilamente. Agora aqui no espaço do motorista, vamos verificar o seguinte. Esse carro não possui nenhum tipo de regulagem elétrica. Ele possui o ajuste de altura e profundidade, possui o ajuste aqui da coluna, ele chega para frente, chega para trás, mas é tudo manual. Essa aqui é a alavanca para subir e descer ele, essa aqui é a alavanca para você ajustar, não sei se está aparecendo para vocês, mas essa é a alavanca para ajustar o ajuste da coluna. E aqui, logo aqui embaixo, é a tradicional pescocinho aqui para você conseguir chegar para frente e para trás do seu banco. E já falando aqui também do volante, esse veículo aqui você tem capacidade de ajustar a altura e profundidade do volante. Na verdade, esse carro aqui é muito fácil de achar uma posição boa de dirigir, porque é muito confortável. Os bancos são bem macios, não é aquele banco macio molenga, que quando você senta e você percebe que tua bunda está caindo lá no assoalho do carro. Não, aqui não tem esse problema, é um banco rígido, mas é um banco totalmente confortável. Então, galera, vamos entrar aqui nesse carro comigo, né, e vamos ver todos os detalhes que esse carro tem para oferecer para vocês. Bom, vocês devem estar curiosos para saber como é que é a serigrafia do painel desse carro, né? Bom, eu já digo para vocês, é uma coisa sensacional. Ele não é totalmente digital, mas vocês vão observar aqui agora, né? Tô ligando a carro, dando a partida para ele e pronto, ligou. Então é o seguinte, galera, nesse lado aqui a gente tem acesso ao conta-giros do carro, né? E também temos acesso à marcha que o carro está neste momento. No meio do painel a gente tem acesso a algumas informações digitais e analógicas. Ao redor aqui nós temos acesso ao velocímetro do veículo. E no meio também temos o velocímetro digital do carro. Logo abaixo dele temos também a quilometragem, né? E em cima temos lá a situação do piloto automático, se está ligado ou desligado. Além disso também ele possui aqui algumas notificações para vocês verem se está com alguma porta aberta, por exemplo. E alguns LEDs de indicador ficam aqui embaixo, outros também ficam aqui desse lado aqui, do lado do conta-giros. E nesse outro lado aqui nós temos a autonomia do tanque de combustível. Atualmente ele está com essa autonomia aí, mas esse carro tem capacidade de abastecer 60 litros de gasolina. Que, considerando o preço da gasolina atual, deve dar aproximadamente R$ 1.200 a R$ 1.300 para você abastecer esse carro por completo.
Esse volante aqui, ele não possui nenhum tipo de revestimento em couro, porque nessa versão aqui de entrada de fato ela não possui. Porém, aqui no volante ele possui acesso para todos os botões aqui do computador de bordo e limite de velocidade, né, piloto automático. E nesse lado aqui ele possui botões para você acessar a central multimídia desse carro. Eu vou ser bem sincero para vocês, o C4 Lounge para mim, eu fiz muita piada com ele uma vez, porque esse volante eu achava que era muito grande. E se vocês já viram fotos desse carro na internet, com certeza já deve ter visto, dá a entender que esse volante ele é grande, tendo em vista os volantes que a gente tem hoje em dia. Seja os Peugeots mais novos, que é os 208, por exemplo, que é todo ovalado o volante, ou seja, os volantes da Volkswagen também, que são bem menores. Mas vendo pessoalmente aqui para vocês, eu posso te garantir que esse volante ele é bem menor do que parece ser nas fotos. Além disso, também ele possui essa base aqui achatada, que eu considero bem legal. Logo aqui atrás do volante a gente tem acesso aqui a algumas alavancas. A principal dela aqui é para você ligar e desligar as lâmpadas do carro. Pisca-alerta, né, para a direita e para a esquerda. E do outro lado você tem acesso à alavanca dos temporizadores do limpadores de para-brisa, que por sinal esse carro aqui possui também sensor crepuscular e sensor de chuva, né? Então se começar a chover o carro já começa a limpar para você a chuva do para-brisa. Logo aqui abaixo também a gente possui alguns botões. Temos um deles sem atribuição, né? Esses dois principais aqui. Eu acredito que na versão mais completa deva ser para desligar controle de estabilidade ou algo do tipo. Nesse carro aqui a gente possui a abertura da tampa do tanque de combustível, a abertura elétrica do tampa do porta-malas e aqui esse botão aqui para desativar ou ativar o alarme do carro. Eu sei que vocês estão curiosos em saber se esse carro aqui possui algum detalhe soft touch, né? Porque normalmente alguns carros, quando tem soft touch no painel, também tem que ter algum detalhe mais macio nas portas, né? E vocês viram que na porta não tinha. Mas eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que é o painel desse carro. Acompanhem. Galera, se liga só no detalhe desse painel. Em primeiro lugar, ele não é um painel assim de linhas, né, suaves, como a gente está acostumado com os carros alemães. Não, os franceses eles têm um design totalmente diferente, eles não têm nada de seguir padrões. Então é um negócio que começa meio torto aqui, depois dá uma curvinha, depois fica torto de novo, aí cai, aí depois fica reto aqui. Então é uma coisa de louco. Mas se vocês observarem, todo esse acabamento aqui é tudo emborrachado. É tudo emborrachado aqui, perto dos difusores é emborrachado, aqui é emborrachado, desse lado aqui é emborrachado também, até desse lado aqui do passageiro é emborrachado. O cara vai, a pessoa que sentar aqui, ela encostar o joelho, ela não vai ficar batendo o joelho no plástico não, ela vai bater numa peça emborrachada que é bem macia. Mas legal, o painel desse carro aqui é bem interessante, porque ele também possui esses mesmos detalhes aqui acinzentados, que fica tudo um visual bem mais bonito, né, bem mais chamativo quando você fecha o carro, né, porque ele tem esse detalhe aqui, aí ele tem esse detalhe aqui também, então ele permanece esses detalhes acinzentados ao longo de todo o veículo. Além disso, as molduras aqui dos difusores de ar, ela não é pintada na cor cinza, na verdade ela imita um aço escovado. Eu vou tentar aqui focar para vocês verem aqui como é que é esse detalhe aqui. Ele realmente parece ser tipo um aço escovado. Então temos um difusor de ar bem aqui, mais dois aqui no meio e mais um naquela ponta de lá. Eu tenho certeza que vocês viram essa central multimídia aqui e ficaram curiosos em saber, será que essa central multimídia aqui acompanha esse carro? Galera, não é. A central multimídia que acompanha, na verdade, esse carro aqui, ela é muito mais simples. Nessa versão tem Dance 2.0 aqui, ela nem tem central multimídia, na verdade. Ela vem com aquele rádio que é bem conhecido dos Peugeot 307, 308 da versão de entrada. Então é só aquele filetezinho de informação com alguns dados básicos, né, de informação do carro. E tinham também acesso ao Bluetooth e alguns detalhes de autonomia do veículo. A versão mais completa desse carro vem com uma central multimídia, mas que não é nada a ver parecido com essa aqui. Essa aqui o dono do carro colocou, ele importou do AliExpress e colocou. Mas a central multimídia que vem na topo de linha, ela pelo menos tem até GPS. Mas ainda assim é uma multimídia um pouco lentinha, então por isso que ele quis trocar por essa mais completa. Mas essa central multimídia aqui, ela traz todas as informações básicas do carro. E a informação que a gente mais precisa saber aqui, que vocês devem estar curiosos, é em saber de questão de autonomia do carro. E por sinal, galera, eu já dou aqui uma informação para vocês. Se por acaso vocês não me seguem lá no Instagram, me sigam lá, foco.automotivo no Instagram, porque quem me segue lá e está assistindo esse vídeo agora, viu o spoiler que eu dei falando que eu ia gravar esse vídeo e também viu o spoiler que eu dei ficando extremamente surpreso com essa autonomia aqui. Mas eu vou fazer também um vídeo explicando explicitamente como que eu fiz para chegar nessas medidas aqui. Então segue lá no Instagram para vocês terem acesso a conteúdos exclusivos, para vocês também ficarem sabendo o que eu estou aprontando no meu dia a dia. Então, galera, a informação aqui que com certeza a maioria das pessoas deve estar curiosa é sobre a autonomia desse carro. E acredite se quiser, esse carro aqui agora está marcando 7,1 litros a cada 100 km,
tem que fazer a conversão, né? Porque essa medida aqui é europeia, então tem que pegar o valor de 100 e dividir por esse valor. O editor, que por acaso sou eu, vai colocar no vídeo quanto é que esse carro estava fazendo nesse exato momento que eu estava aqui fazendo essa avaliação, mas eu tô com o carro parado já tem um tempo, então essa média está aumentando. Inclusive acabou de aumentar 0,1 litros aí. Abaixo dessa central multimídia temos aqui uma das coisas que eu considero mais legais nos carros franceses, porque são carros custo-benefícios e que entregam muito por muito pouco. Então uma coisa que eu considero demais é essa belezura aqui. Sistema de ar-condicionado, até aparece ali no painel, né? Sistema de ar-condicionado, eita poxa, agora ficou forte. Sistema de ar-condicionado dual zone. Então você ligou aqui, o motorista consegue regular a temperatura, e o passageiro, que na maioria das vezes vai ser a sua esposa ou namorada, vai conseguir também regular a temperatura aqui. Então aquela briga de temperatura de ar-condicionado não vai mais existir nesse carro. Vocês podem ficar tranquilos. Se você quer um ar-condicionado mais quente, você pode colocar. E se o seu acompanhante ou o seu companheiro quer um ar-condicionado mais frio, ele pode colocar. Não vai ter mais briga de ar-condicionado dentro do carro. Além disso, aqui também a gente tem acesso a algumas funções automáticas já do carro. Então ele possui ajustes elétricos, né, de regulagem, de direcionamento do ar-condicionado. Então se você clicar aqui, vai acender um LEDzinho que é para direcionar o ar para a cabeça, aqui para os pés não, né, para o para-brisa, e aqui sim para os pés. Então você consegue definir tudo de maneira elétrica. E aqui você consegue desligar o ar-condicionado, aqui você consegue circular o ar-condicionado, aqui você coloca diretamente para desembaçar o vidro dianteiro, e aqui funciona a função de desembaçar o vidro traseiro. E aqui nós temos a função do pisca-alerta, né, que reflete ali. E temos também a função aqui de travar e destravar o veículo. E essa função aqui é bem interessante porque às vezes à noite esse painel pode iluminar demais do que devia, né? E cansar um pouco a vista. E numa situação de viagem isso não é muito legal. Então quando você aperta esse botão aqui, olha o que acontece? Tudo apaga. Apaga não, né? Diminui bastante a iluminação, que é praticamente apagar. E você clica de novo e ele acende. Abaixo dos comandos do ar-condicionado a gente tem aqui os acessos para você ligar uma entrada USB e um cabo P2, né? Para a função auxiliar. E aqui você também tem uma tomada 12 volts. Abaixo disso nós temos um pequeno porta-trecos, que é bem pequeno mesmo, mas que dá para guardar algumas coisinhas. E aqui nós estamos aqui com o chamariz desse carro, né, que é o câmbio Aisin de 6 marchas. O mesmo câmbio que é utilizado nas versões turbinadas dos carros da Peugeot e da Citroën. É um câmbio bem legal porque é um câmbio de 6 marchas, possui funções básicas de câmbio de 6 marchas e também tem a função aqui de sequencial. Então para cima você consegue dar marcha e para baixo você consegue recuar a marcha. Infelizmente, esse carro não possui pedal shift, que eu particularmente acho que é uma tremenda bola fora, porque assim, um câmbio de 6 marchas, às vezes você quer ter um pouco, né, de controle sobre o carro também, então ficar trocando marcha na alavanca pode não ser uma experiência tão confortável assim. Se você tivesse acesso aqui a alguns pedal shifts, ficaria muito mais gostosa a sensação de passar a marcha. Mas é uma coisinha que dá para você remediar, né? Eu particularmente vim dirigindo esse carro aqui, passando as marchas manualmente e sinceramente nem senti falta do pedal shift. Muito pelo contrário, às vezes eu me confundo com o pedal shift porque acho que eu estou num videogame e acho que eu vou andar atropelando tudo como se no videogame eu estivesse, mas não é bem assim a situação. Além disso, ele possui aqui duas funções básicas, a função Super e a função Neve, que não é neve, no nosso caso aqui é mais para lama, né? Para o carro tracionar melhor e evitar, por exemplo, de você estiver subindo um morro e ele ficar distracionando as rodas dianteiras. Temos aqui alguns acessos de porta-treco e um porta-copo. A alavanca de câmbio aqui eu particularmente acho bem legal ela, porque ela fica bem recolhida. A mesma alavanca que é utilizada também no Peugeot 408. Quando você puxa ela não fica tão grande assim, né? Embora seja um pouco esquisita, né? Mas eu particularmente acho ela até discreta. Temos aqui também um apoio de braço em 2 níveis, que quando você aperta essa alavanquinha aqui, olha como é que ela fica. Ela cresce bastante. E não atrapalha aqui a alavanca do câmbio, mas pode atrapalhar dependendo do tamanho da garrafa que você colocar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tenho aqui uma garrafa d'água, eu coloco ela aqui dentro e quando eu boto um nível acima, aí ele pega. Aí já não é mais legal. Entretanto, é um espaço bem grande que temos aqui dentro. Além disso, ele possui um forro aqui, não sei se está aparecendo para vocês, mas é um tecido bem aqui forrado, bem interessante, que serve de você colocar uma moeda aqui e numa trepidação não ficar fazendo barulho dentro do veículo. E se vocês observarem o seguinte, esse carro aqui ele possui esse design de cockpit que eu particularmente acho bem interessante, porque em nenhum momento você consegue ver aqui o assoalho do veículo, então fica tudo muito bem encaixado. Para quem gosta de som, está muito bem servido com esse carro. Vocês estão vendo aqui um ponto de Twitter, um outro ponto de Twitter bem ali na frente,
Possuímos caixa de som bem aqui, outra caixa de som bem aqui também. E temos mais 2 caixas de som nas portas traseiras também, né? Então temos um total aqui de 6 alto-falantes, causando um palco sonoro bem interessante. Aqui nós temos o nosso porta-luvas, que eu particularmente acho bem grande e possui uma descida suave. Olha, bem legal. Ele possui uma iluminação, né? Então se você guardar alguma coisa à noite ali é bem fácil de você localizar. E é bem fundo, nossa senhora. Eu fiz uma avaliação do Mob e achei que do Mob era fundo, mas esse aqui é fundo pra caramba. Dá pra colocar muita coisa aqui. Aqui em cima nós temos um parasol que possui um espelho aqui pro motorista, mas não possui nenhum tipo de iluminação. Mas será que tem uma iluminação para o passageiro, principalmente se for mulher? Infelizmente não tem. E está sendo muito comum os carros que eu estou avaliando agora e não tem nenhum tipo de iluminação, só tem essas iluminação aqui central. E eu já vi muita reclamação de passageiros mulheres, né, ou donas de carro mulher, que não tem sequer um porta-óculos. Pelo menos devia ter pelo menos um porta-óculos aqui, né, para a pessoa guardar e não ficar pendurando óculos pelo carro aqui, né, e sei lá, e o óculos ficar pulando. Eu acho bem paia. Mas uma coisa que eu acho bem interessante nesse carro e que quem me conhece sabe é essa criança aqui. Retrovisor fotocromático. Ah, galera, vocês não têm ideia como é difícil dirigir em Brasília, porque até de dia as pessoas têm o péssimo hábito de dirigir com um farol alto, mirando a lua pela manhã. Então, assim, quem não tem um retrovisor fotocromático tem que ficar alterando aqui, né, para jogar o foco de luz para cima. Mas para quem não tem essa paciência, acaba sendo ofuscado todo dia, inclusive um meio-dia, né? Meio-dia do dia, né? Meio-dia à tarde ainda, e a pessoa, o bendito, o abençoado de Deus lá atrás, querendo iluminar a lua, né? Mas não, aqui a situação aqui, ele possui os sensores aqui de fotocrômico, né? Então à noite ou de manhã mesmo, o retrovisor automaticamente, quando identifica uma pessoa sem noção, ele já escurece automaticamente. E aqui nós temos a iluminação central, quando abre a porta que está aberta, ela acende, e temos essas 2 iluminações aqui direcionáveis para o passageiro e para o motorista. Galera, eu tenho aqui 1,72. Esse carro aqui está ajustado para mim. Na verdade eu vou até ajustar melhor porque ele está um pouco para frente, para trás. Pronto, agora sim, está ajustado para mim. Em questão de altura, putz, sobra aqui quase um palmo, né? Então, eu até esqueci de falar, ó, essa parte aqui é acolchoada. Não é aquele material tipo papelão, não. Foi mal, ó. Fica aí até interessante para vocês. O que era muito comum também no Peugeot 307, né? Que é um teto forrado. Esse aqui também reflete a mesma coisa. Parabéns, dona Citroën. Então, galera, tenho praticamente um palmo aqui, né? De cabeça, e olha que minha cabeça não é pequena, do teto. Então eu tenho um espaço aqui muito bom. Então bora ver como é que fica a situação das crianças ou dos adultos que ficam lá atrás desse carro. Acompanha lá, vamos ver comigo lá atrás. Galera, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu estou muito bem na traseira desse veículo. Eu até gosto de dirigir o carro, mas nesse aqui eu ficaria muito bem aqui atrás. Eu conseguiria viajar de Brasília até o Acre tranquilamente. Olha só a situação aqui. Meu pé aqui do espaço do motorista tem sei lá, quase um palmo também. Até porque o que é interessante nesse banco do motorista? E do passageiro também, né? Não é só do motorista não. Ele possui um recuo, não sei se vai aparecer para vocês aí, olha só, ele possui um recuo aqui. Então essa parte aqui do banco, ele não fica retilínea até lá embaixo. Ela fica aqui dessa espessura aqui em cima, e aqui embaixo ela já possui um recuo bem grande. Então, por exemplo, numa situação que já ficaria confortável, daria mais ou menos 5 dedos, aqui ele dá quase um palmo, porque eu tenho muito espaço sobrando. E além disso também, a mesma situação que ocorre lá dentro, porque esse carro possui uma caída na parte traseira, né? E aqui também eu tenho um espaço um pouco menor. Enquanto lá na frente estava dando mais ou menos um palmo de distância, aqui está dando mais ou menos com uns 4 dedos aqui de altura da minha cabeça até o teto. Mas ainda assim não chega a ser desconfortável. Mas vamos ao seguinte. Temos alça PQP para quase todo mundo, né? Menos para o motorista, até porque o motorista tem que ficar com as 2 mãos no volante. E temos também uns difusores de ar, na verdade um não, 2 difusores de ar, né? Não possui aqui nenhuma zona de temperatura, então a mesma temperatura que tiver lá na frente, provavelmente do lado do motorista, né? Para o passageiro traseiro também vai estar do mesmo jeito. Mas olha só que interessante, possui um acabamento, o mesmo acabamento dos difusores dianteiros, também tem um acabamento do difusor traseiro, que eu particularmente acho bem interessante, porque é um cuidado que mostra que a montadora teve de não deixar só qualidade para quem está os ocupantes dianteiros. Tem qualidade também para as pessoas que estão ocupando aqui a parte traseira. Além disso, temos aqui também cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, apoio de cabeça para todos os ocupantes, e também temos aqui um apoio de braço
né, se caso a pessoa aqui, o terceiro ocupante, não estiver aqui. Que inclusive deve ter também, temos aqui também um porta-copos que é muito raso. Aqui, né, é um pênalti. Porque o que você vai conseguir segurar aqui? Sei lá, você passa no quebra-mola, o negócio vai e pula pra fora. Estranho, hein? Estranho. Mas dá pra colocar um cafezinho, né? Aquele negocinho, eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome. Uma xícara de café, vamos ver isso, mas não era isso que eu queria dizer não. Pessoal, essa versão aqui, que era considerada a versão de entrada na época, ela não vinha acompanhada com banco em couro. Mas eu acho que era uma opcional da época, que pagava um valor até salgadinho, mas era um opcional. Mas olha só a qualidade desse acabamento desses bancos aqui, porque embora seja de tecido, a gente tem essa parte lisa aqui e temos essa parte texturizada bem no meio do banco. E além disso, não é um banco só reto. Da mesma forma que ele possui esse recuo aqui nos bancos dianteiros, ele possui também esse recuo para a coluna, né, e a lombar ficar muito mais ajustada, ó, porque ele tem esse acabamento aqui, né, ele tem esse ajuste. Então ele não é um negócio que continua aqui e termina, né, não é reto, ele tem esse recuo aqui que você fica bem melhor encaixado. A exemplo do que ocorre nos bancos traseiros, a gente também tem do mesmo jeito aqui no banco dianteiro. Então ele possui também um recuo aqui bem no ajuste da lombar, que deixa o carro, parece que ele te abraça, o banco parece que ele te abraça, ele te deixa muito seguro em curvas, né? Porque ele também possui essas abas aqui que é bem grossas, ó. Eles não são uma aba simples. Se vocês estiverem vendo direitinho aqui, esse banco aqui ele te abraça, ele possui tipo uma concha, é como se fosse um tipo concha desses bancos. E olha que esse carro não tem pegada esportiva, ele tem um apelozinho esportivo, mas não é a proposta dele. E mesmo assim, a Citroën se preocupou em colocar bancos extremamente confortáveis, né? Porque ninguém merece ficar dirigindo carro com um banco duro, não é mesmo? Galera, agora a gente chegou na parte principal do vídeo, que é, ó, test drive. Bora dirigir esse francês de respeito comigo. E aí, galera, agora nós estamos fazendo o test drive, o teste de fogo desse C4 Lounge versão 2.0 Tendance 2015. Eu estou compartilhando com vocês a minha tela aqui do painel do carro, para vocês verificarem como é que fica a situação de troca de marcha, rotação de motor, velocidade que eu estou andando e tudo mais. Infelizmente não vai pegar autonomia porque o painel desse carro é muito largo, né? Então a distância que a minha câmera fica do painel não é muito boa. Primeiras impressões, galera. Conforto. E eu já vi dirigindo esse carro, né, para fazer o test drive. E eu posso dizer para vocês categoricamente que dos sedãs médios que eu já dirigi, esse carro aqui tem um acerto de suspensão muito, mas é muito bom mesmo. Porque eu já tive um Peugeot 307 e a suspensão dele quicava mais do que a quica do i30. Então essa suspensão aqui, por se tratar ainda de um carro importado e mantendo ainda a mesma plataforma que era utilizada no C4 Palace, então a princípio era para ser tão ruim quanto era naquela época, né? Então é mais considerando nossos asfaltos que não são dos melhores. Mas aqui não, a suspensão do carro, ela é muito bem acertada, você não tem problema aqui de quicar, ela passa no quebra-mola e ela é extremamente macia, suspensão extremamente aprovada. Mas mais aprovada do que a suspensão é o câmbio, porque eu já tive a oportunidade de dirigir uma vez um 408 THP. E para quem não sabe, o C4 Lounge, mesmo o 2.0 aspirado, ele utiliza o mesmo conjunto de câmbio dos modelos THP. Então nós estamos aqui equipados com o câmbio Aisin de 6 marchas, né? É um câmbio japonês, extremamente confiável e que não tem relatos de problema com esse câmbio. Mas ele tem um problema, que é justamente o mesmo problema que é aplicado nos motores THP. Ele segura muita marcha, né? Então assim, embora ele tenha a sexta marcha, mas até ele jogar a sexta marcha, ele vai penar um pouquinho, ele vai ficar segurando a quarta marcha, e quando ele passar a quarta, aí ele fica mais uma década na quinta marcha. Até aí, se você não tiver numa avenida que você consiga desenvolver velocidade, provavelmente você vai ficar só com câmbio de 5 marchas. Mas assim, é um câmbio rápido. Eu vou dar uma pisada aqui agora, funda. Vocês estão vendo aí agora no painel, ele segura e já passou marcha e em nenhum momento deu tranco. Esse câmbio ele não dá tranco de jeito nenhum. É um câmbio automático, original, com versor de torque. E ele passa a marcha tão rápido quanto o do i30 passa. Na verdade, ele passa mais rápido do que a do i30, né? Eu só dizia que câmbio melhor do que esse aqui é os DSG da vida de dupla embreagem. Mas para o uso aqui, né, de 2.0 aspirado, esse câmbio aqui ele cumpre muito, mas é muito bem a função dele.
Mas como eu falei, ele segura muita marcha. Aqui mesmo nós estamos de quarta marcha e, por exemplo, estou rodando aqui a quase 2.000 giros. Beleza, ele poderia jogar uma quinta e me favorecer a andar com pelo menos 1.500 giros, mas não é esse o propósito dele. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar aqui pro manual. Mudou aqui o painel, né? Estamos ali aparecendo só o 2, estava aparecendo D2, agora estamos no manual 2. E vou dar marcha aqui agora. Terceira marcha. Ah, eu quero já andar com a quarta marcha. Já estou ali andando com 1.200 giros provavelmente. E agora eu vou dar a quinta marcha aqui. Pronto, o carro está andando agora a mais ou menos 1.100 giros. Vou dar só mais uma pisadinha aqui e pronto, joguei a sexta. Galera, o segredo do consumo é basicamente esse. É o carro conseguir andar na menor rotação possível. Então aqui eu estou andando aqui a 66 km por hora e o carro está ali a quase 1.100 giros, 1.200 giros. Estou com 7,9 litros de autonomia a cada 100 km. Isso porque quando eu estava fazendo a avaliação o carro estava com 8,4, agora diminuiu para 7,8. Ele está fazendo um uso interessante do combustível, ele está consumindo menos. E para vocês terem uma ideia, eu não vou fazer redução nenhuma, eu estou aqui com a mão solta, eu só estou freando com o carro e o carro vai reduzir as marchas automaticamente. Caiu para a segunda marcha. Ainda vai ter aquele problema, ficar dirigindo câmbio manual para ter que ficar reduzindo marcha. Não, o carro já faz esse trabalho para você, ele já vai diminuir a marcha. Então eu estou aqui jogando a quarta marcha, deu ali 1.500 giros, vou ali jogando a quinta marcha e novamente eu já vou jogar a sexta aqui para andar aqui da maneira mais econômica possível. Então é isso, galera, tá feito aqui o test drive do C4 Lounge 2.0 Tendance 2015. Galera, então essa aqui foi a nossa avaliação desse C4 Lounge 2.0, um francês que eu considero de respeito e de presença. Diz aí, galera, comenta aqui na área dos comentários o que vocês acharam da avaliação desse carro, se vocês teriam esse carro nas suas garagens ou se você é daqueles, não, é francês, não presta. Bom, eu estou mostrando aqui todos os atributos do carro para vocês. É um carro que hoje está avaliado, tabelado em mais ou menos 45 mil reais e que hoje, levando em consideração os opcionais dos seus principais concorrentes, Corolla e Honda Civic, ele oferece muito mais. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se vocês não se inscreveram no nosso canal ao longo do vídeo, eu peço por favor que se inscreva, que isso vai ajudar bastante no nosso crescimento. Galera, então obrigado por ter me assistido até aqui. Um grande abraço e até mais.